Quem contratar também vai fazer uma aposta. Agora, é uma aposta muito cara. Uma aposta muito cara. É diferente de você contratar um jogador em baixa numa condição também de investimento menor. Aí você fala, pô, o investimento não é alto, vou dar uma chance pro cara, vai que ele se recupera. Mas não se trata disso, né? Se ele for contratado, será por um custo elevado, tudo indica. E aí você tem que pensar, não só no orçamento, mas no grupo. Como o Vampeta falou, fale pro Flamengo, questão do Pedro demais, porque ele vai ganhar muito mais agora se eu que estou fazendo os gols, né? Ele pode Todo mundo fica de olho, Arrascaeta. E do Palmeiras. Pedro, é do Palmeiras. Os caras estão vendo isso aqui também. Vem cá. Palmeiras quer contratar o cara. Esse cara ganha no Flamengo tanto. O Flamengo ofereceu essa grana toda, ele recusou. Ele veio pra cá ganhar. Rafael Veiga, Zé Rafael, Gustavo Gomes. A gente tá de olho. Tá aqui ganhando o campeonato, que vestindo a camisa, vai chegar esse bonitão aí. Peraí. Tem que fazer essa gestão disso aí. Não é simples. Fala, nação rubro-negra. É hoje Flamengo versus Cruzeiro. Partida importantíssima para a gente conseguir fazer a nossa manutenção na primeira colocação do Campeonato Brasileiro, manter a nossa primeira colocação, mas nessa partida houve um entrevero. A diretoria do Flamengo resolveu afastar o Gabigol, então o Gabigol não vai nem para o banco de reservas, e isso se deve às declarações do empresário dele ao Sport TV. Falando sobre Copa América. O Chile foi eliminado e a gente terá já nessa semana o Pulgar de volta. Então, excelente notícia para quem queria o Pulgar de volta, e para quem estava torcendo para o Chile ser campeão, a notícia não é boa. Eles estão eliminados. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, por favor, deixe seu like, que é importantíssimo. Se não fosse importante, eu nem estaria perdendo meu tempo, nem o dos senhores pedido. Então, deixe seu like agora, que eu não peço no meio do vídeo, e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra falando sobre a situação do Gabigol. Gabigol, na data de ontem, ele foi afastado pelo menos dessa partida contra o Cruzeiro depois das declarações do Júnior Pedrosa. Júnior Pedrosa é um empresário do jogador e ele deu uma entrevista para o Sport TV onde mostrou toda a sua indignação com a proposta de aumento de salário que o Flamengo fez. O Flamengo propôs em torno de 2,2 milhões de reais para o jogador fechar por mais um ano de contrato, e o que pegou foi esse um ano de contrato oferecido pelo Flamengo. O empresário indignado falou que jamais esperaria que o Flamengo fosse fazer uma proposta de apenas um ano para o jogador. E galera, essa proposta de um ano para o Gabigol foi por causa do desempenho dele dentro de campo. A diretoria queria fechar mais um ano para ver como o jogador se comportaria dentro de campo, se ele aumentaria o nível dos jogos, porque ele tem jogado no nível mais baixo do que a gente tem visto nos últimos anos, né? E a verdade também é que com o Tite ele perdeu bastante espaço. Tite, que é um técnico que ele já teve uma treta ali da Copa do Mundo e outras situações também, como ele ter subido no palco bêbado num show de trap. Isso, na época, o Tite ficou chateado, ele era técnico ainda da seleção, e foi um dos motivos que fizeram o técnico não o convocar para a Copa do Mundo de 2022. Então, galera, o jogador, pelo menos nessa partida contra o Cruzeiro, ele está afastado. O jogador tem 5 jogos no Campeonato Brasileiro, e se ele quiser se transferir para um outro clube e continuar jogando o Campeonato Brasileiro, ele não pode ter mais do que 6 jogos. Se bater 7 jogos, ele já não poderia fechar com outro clube. E o Flamengo quer uma compensação financeira. O Flamengo não vai liberar o jogador de graça. A pergunta que eu deixo para vocês é a seguinte: o Flamengo fez certo em afastar o Gabigol pelo menos dessa partida contra o Cruzeiro, depois das declarações do empresário dele? Sua opinião é importante, coloca ela aqui nos comentários. E falando sobre clubes que querem o jogador. Palmeiras quer o jogador, Corinthians quer o jogador, o Grêmio, o Cruzeiro e, segundo o GE, clubes também da Espanha e da Ásia querem o atleta. Então, o que não falta é clube para o Gabigol se transferir. Mas, na minha opinião, galera, eu acho que o Cruzeiro é o time que está mais próximo de conseguir fechar com o Gabigol. Até porque o dono da nova SAF do Cruzeiro já falou que é fã do Gabigol. Dinheiro para pagar o maior salário do Brasil ele tem também, e a promessa do Cruzeiro é essa, de pagar ali o melhor salário para o Gabigol. E um tempo longo de contrato. Acho que é tudo que o Gabigol e a staff do Gabigol querem, né? E, infelizmente, às vezes os ciclos terminam e parece que esse ciclo no Flamengo está muito próximo de terminar, ou já terminou. Pode ser que a gente nem veja mais o Gabigol em campo. Então, para mim, o Cruzeiro é o que está mais próximo ali de propor o que a staff e o Gabigol querem. Por fora vem o Palmeiras, que a princípio o jogador não vai para o Palmeiras, tá? O Vene Casagrande conversou com pessoas de dentro do Palmeiras e essas pessoas afirmaram que para trazer o Gabigol para o Palmeiras teria que ter uma redução salarial. E com certeza o Gabigol não vai querer isso, né? A fonte do Palmeiras falou: como é que eu vou explicar para os meus jogadores que ganharam tudo
que vai vir um jogador que vai ganhar um salário maior do que eles, jogando futebol menor do que eles. Então, não tem cabimento trazer o Gabigol sem uma redução salarial. Então, pro Palmeiras, a princípio, ele não vai. Pro Corinthians, galera, o Corinthians quer, mas só quer. Porque dinheiro não tem. Eles já pagam 2 milhões por mês pro Coronado, vão pagar mais de 2 milhões de reais pro Gabigol. A princípio, pro Corinthians, ele não vai. E o Santos fez uma proposta boa de salário, 2 milhões de reais por mês, com um tempo longo de contrato. Mesmo o Santos jogando na segunda divisão, a princípio, o staff do atleta gostou dessa proposta. Então, vamos aguardar. Pelo menos uma compensação boa financeira o Flamengo quer. Acho que se um clube chegar com 3 milhões de euros para o Flamengo, eu acredito que o Flamengo aceite liberar o Gabigol. Queria saber a opinião de vocês, liberariam, não liberariam, renovariam, aumentariam a proposta em relação ao tempo de contrato para ele ficar no Flamengo, ou vocês acham que o ciclo do Gabigol no Flamengo terminou? Sua opinião é importante, por favor, coloca ela aqui embaixo do vídeo. E nação rubro-negra, não que a gente torça para as seleções que a gente tem jogador serem eliminadas da Copa América, mas também a gente não fica chateado se algum desses times forem eliminados e os nossos jogadores voltarem antes, como aconteceu com o Chile. A notícia boa é que o Chile, em 3 partidas, tomou apenas um gol. E o nosso jogador que está lá é um volante. Então, ele foi fundamental para o Chile tomar poucos gols. Só tomou um gol da Argentina. O Chile está eliminado da Copa América. E o Pulgar, já nesse domingo, segunda-feira, já volta ao Brasil para retornar ao Ninho do Urubu e continuar os seus treinamentos para o seu time, que paga o seu salário, que é o nosso Mengão. Então, notícia boa, o Pulgar de volta ao Flamengo após essa eliminação do Chile. O Chile jogou contra o Peru, empatou, jogou contra o Canadá, empatou e jogou contra a Argentina e perdeu. Então, na classificação, eles ficaram na 3ª colocação. E só vão para a próxima fase os 2 primeiros colocados. Então, com isso, Eric Pulgar está de volta. Vocês gostaram da eliminação do Chile? Podem ser sinceros e colocar o comentário de vocês aqui embaixo do vídeo. Até porque, do lado do Uruguai, galera, pelo que eu tô vendo, né, o pouco que eu tô vendo da Copa América, na minha opinião, o Uruguai vai chegar, infelizmente, né, pra galera que quer os jogadores do Flamengo de volta na final da Copa América, porque pra mim é o melhor time da Copa América, ainda mais com esse quarteto do Flamengo. Mas caso eles sejam eliminados já na próxima fase, sem chegar à final, os jogadores também estariam de volta, e são eles: o Vinha, o De La Cruz, o Arrascaeta e também o Varela. É isso, estão fazendo falta no Flamengo esses jogadores. A CBF não paralisou o Brasileirão para essa Copa América, desfalcou bastantes clubes brasileiros e infelizmente o Flamengo foi o mais desfalcado, principalmente por causa da seleção do Uruguai. E aí eu deixo a pergunta para os senhores: vocês, assim como eu, também acham que o Uruguai vai ser finalista dessa Copa América? E hoje, nação rubro-negra, Flamengo vai encarar o Cruzeiro, uma partida importante. O Flamengo ainda se encontra na primeira colocação, até porque ontem o Botafogo jogou contra o Vasco. O Vasco, no final do jogo, conseguiu empatar e, com isso, o Botafogo não ultrapassou o Flamengo, mesmo sem o Flamengo entrar dentro de campo. O Botafogo fez o primeiro gol no segundo tempo e, no finalzinho do jogo, o Vasco empatou. Então, foi bom porque o Vasco não se descolou muito da zona de rebaixamento e também não deixou o Botafogo ultrapassar o time rubro-negro. Excelente placar para mim na data de ontem, nessa partida, e o Flamengo está na primeira colocação com 24 pontos e vai encarar o Cruzeiro às 6h30 com transmissão pelo Premier, e o Cruzeiro está com 20 pontos na 5ª colocação. Para esse jogo, provavelmente, a gente tenha a volta do Bruno Henrique. O Flamengo deve ir a campo com Rossi no gol, lateral direito Wesley, o esquerdo Ayrton Lucas. Na zaga do Flamengo, o Davi Luiz provavelmente volte ao time titular e fique ao lado do Fabrício Bruno. Na parte de volante, a gente vai ter o Léo Ortiz, do lado dele o Gerson, mais na frente, na armação de jogo, o Lohan, aberto pela direita o Luiz Araújo, pela esquerda o Bruno Henrique a princípio, e como centroavante, derrama, Senhor, derrama, derrama, porque o Pedro é matador. Vamos ter o nosso Pedrão, melhor centroavante do Brasil. Às vezes as notícias que envolvem o Gabigol ofuscam um pouco o Pedro, mas a gente tem que dar o braço a torcer. O Pedro vem batendo um bolão dentro de campo. Ele é um exemplo também longe das 4 linhas. Então, para mim, é um jogador completo que ama muito o manto sagrado, passou por poucas e boas, tomou até porrada no ano passado, mas continua firme como o melhor centroavante do Brasil. Então, para mim, nessa partida, pelo menos um gol o Pedro vai fazer, e o meu palpite para esse jogo é 2-0 time rubro-negro. Se vocês quiserem deixar o palpite de vocês, coloca aqui embaixo do vídeo. O Cruzeiro não vai ser um time fácil de ser batido.
Cruzeiro vem crescendo nesse Campeonato Brasileiro, mesmo eles sem as contratações que eles fizeram para essa janela do meio do ano, eles ainda são um time forte. E quando tiverem essas contratações dentro de campo, no time do Cruzeiro, vai ficar difícil bater a Raposa lá de Minas Gerais. Temos que aproveitar essa oportunidade, temos que fazer o nosso dever de casa, sair com os 3 pontos, até porque a próxima partida que o Flamengo vai fazer é uma partida dificílima. A gente vai jogar contra o Atlético Mineiro, na casa deles, e qualquer ponto que a gente consiga nesse próximo jogo vai ser fundamental para o restante do campeonato no time do Flamengo. Então é isso. Que a gente consiga a vitória hoje, que a gente consiga os 3 pontos. E se vocês quiserem deixar o palpite de vocês, por favor, coloque ele aqui embaixo do vídeo. Bom jogo a todos e pra cima do Cruzeiro. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos. Tenham um fim de semana abençoado. Até a próxima e fui!